Pode, Senhor. Agradeço a oportunidade de estar aqui pela primeira vez. Eu tenho orado, pedido a Deus que me frutificasse, me colocasse onde eu pudesse frutificar, onde Ele pudesse me gastar. Então, que seja nada de mim aqui. Aleluia. E tudo dele. Amém. Eu não vou começar lendo a palavra. Eu peço, se alguém quiser puder abrir a Bíblia em 2 Reis, eu vou abordar de 10 a 12, tá? Para que vocês possam acompanhar comigo. O que eu trago aqui é o que, no estudo dessas passagens, o Espírito Santo ministrou no meu coração e Deus me trouxe. Tá bom? Eu quero compartilhar com vocês. Vamos lá. 2 Reis 10, começa 10, vou até 12. Quem já achou? Amém. Aleluia, amém? Então, bora. O capítulo 10 de 2 Reis, ele começa com o extermínio da casa de Acabe por Jeú. Jeú, usando de muita astúcia, tramou a morte de 70 filhos de Acabe, os adoradores todos de Baal. No hebraico, não existe igual no português, uma palavra que diga filho, outra palavra para neto. É uma palavra só. No hebraico é filho. Então daqui dá para deduzir que entre esses representantes, na casa de Baal, ele examinou bem o lugar, ele teve o cuidado de se certificar que entre eles não houvesse nenhum dos filhos do Senhor. Os homens de Jeú estavam prontos, preparados para entrar e matar. A ordem era clara. E Jeú teve esse cuidado de não derramar sangue inocente, né? Sangue de quem fosse servo do Senhor. Só que o interessante aqui, que me chamou muita atenção, Jeú teve tanto cuidado de não derramar sangue de quem servia o Senhor. Mas Jeú não guardou o mesmo cuidado com ele mesmo, com o próprio coração. Por quê? Ele exterminou realmente de Israel todo o culto a Baal. Mas o coração dele era dividido. Jeú dizia amar a Deus, mas a lei de Deus não habitava no coração de Jeú. Em João, capítulo 14, versículo 15, Jesus disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Então, não é só amar, é guardar a lei. Amar a Deus, irmãos, consiste em obediência, fidelidade. Deus não nos criou para apenas guardarmos a sua lei, ao contrário, ele criou a lei dele para nos possuir duas características. Primeira, guardam os mandamentos de Deus. Segundo, fé em Jesus. Então, amar a Deus consiste em obediência e fidelidade. No Salmo de número 1, o salmista faz uma diferença bem grande entre justos e ímpios. Ele enfatiza que os justos não compactuam das ações dos ímpios. E no versículo seguinte, o que ele diz? Que o prazer do justo está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quando Deus criou suas leis, foi com o objetivo da nossa bem-aventurança. Tanto que no mesmo salmo, como que ele começa? Bem-aventurados. Então, eu ouvi uma vez, irmãos, uma pregação, eu não guardei realmente o nome do pregador, mas eu guardei uma frase que eu guardei no meu coração para a vida mesmo. Esse pregador dizia assim: na verdade, nós não guardamos os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é que nos guardam do pecado, que nos afastam de Deus. Quem segue o caminho traçado pelo Criador, irmãos, é que é verdadeiramente feliz. Nós podemos realizar obras de Deus como fez Jeú, mas se nelas não estiver o zelo de andar de todo o coração. Ele não pediu que o Pai nos tirasse do mundo, nos deixasse numa bolha, isolados, não. Ele não falou que a gente precisava afastar de todas as pessoas, não. O que ele disse? Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Irmão, não temos que nos isolar do mundo, mas sim fugir do mal. Fugir daquilo que não está na palavra de Deus. Irmãos, a Bíblia é direta, ela é reta. A Bíblia não tem atalho, a Bíblia não tem jeitinho, não tem como. A palavra de Deus, ela é clara, ela é reta. E hoje em dia a gente se depara com assim, uma gama de
coisas que vêm para te fazer trilhar caminhos que não são do Senhor, como se houvessem atalhos realmente. E nós temos que pedir a Deus muito discernimento espiritual para entender se de repente aquilo que está chegando, que está bonitinho, isso é tão fofinho, isso é tão bonitinho, parece até aquele cobertorzinho cheiroso, recém-lavado no dia de frio, que você põe assim, fica aconchegado. Aquilo ali é maná mesmo? Ou aquilo ali é a armadilha de Satanás para te fazer trilhar outro caminho? Nós temos que ter muito discernimento. Por quê? Porque a Bíblia fala que se não sairmos da Babilônia, nós estamos na Babilônia, irmãos. Tem templos modernos de Baal aí, não vamos nos enganar, não. E se nós não... Quando eu cheguei nesse ponto aqui, aí o Espírito Santo me impulsionou a fazer um monte de questionamentos a mim mesma, e eu quero dividir esse questionamento com cada um de vocês. Quero que cada um de vocês, nesse momento, pergunte aí dentro do seu coraçãozinho. Que lugares andamos frequentando? Que tipos de amizade estamos cultivando? Que tipo de conversas estamos participando? Que tipo de rodinhas estou tendo interesse? Que me edificam? Ou que é mais prazeroso falar ali de do irmãozinho, criticar o outro, perder tempo falando que não vai me levar em lugar nenhum? Que testemunho que eu tenho dado, irmão? Esses dias eu li uma frase engraçada que falou assim: se você gosta de falar e saber da vida do outro, vai ler a Bíblia. Lá tá assim da vida dos outros, ó. Tem gente mais. É uma frase ótima, para levar mesmo. E aqui, voltando a palavra, pra gente ganhar tempo. Voltando aí, no meio de tantas mortes, naquela nação que corrompeu os princípios divinos, sempre vem uma luz. E a luz veio através de Jonadab. Jonadab era descendente de Recabe. Os recabitas eram um povo que eles obedeciam às escrituras fielmente, um povo nômade, um povo que vivia com o Senhor de Deus. E isso foi de grande importância na vida de Deus. Por quê? Porque a edificação da vida cristã não depende do que fazemos, mas depende do que permitimos que o Espírito Santo de Deus faça em nós. Após Israel sofrer um período terrível nas mãos de Jezabel, vem aí a parte do bolo que cabia a Judá. Passa um tempo nas trevas, nas mãos de Atalia. Irmãos, quem que era Atalia? Atalia nada mais era que a filha de Jezabel com Acabe. Quer dizer, o currículo da pessoa já não recomenda, né? Já começou mal, bichinha. Quando a Acasias, seu filho, morreu, ali então resolveu que ela ia assumir o trono. E para garantir o seu reinado, o que ela resolveu fazer? Coração muito bom, que a abençoada resolveu fazer, mandou matar todos aqueles que ela julgava que poderiam ser eventuais sucessores do seu trono. Mas, tudo o que o ser humano tenta fazer, só pela força do braço, tem uma vitória com prazo de validade, tipo aqueles, quando a gente vai no supermercado, que tem aquele produto baratinho demais, mas é porque vence no dia seguinte, né? Então essa vitória de Atalia, ela tinha um prazo de validade curtinho. Ela tinha era provavelmente uma enteada dela, do rei. Né? E ela realmente, ela escondeu Joás. E Joás ficou escondido na casa do Senhor. Aqui eu queria só fazer um ganchinho com vocês, porque realmente isso me despertou muita atenção. Eu não tenho netos ainda, mas a gente sempre ouve falar que a avó é o açúcar e figura de gente, né? Não tem lugar no mundo que neto goste mais que casa de vô. Casa de vô. Agora você imagina ter uma avó igual a Thalia. Maquiavélica, idólatra, assassina. Essa era a avó de Joás. Então, veja o cuidado que Deus teve com aquela criança. Joás passou 6 anos escondido na casa do Senhor. Então, ele aprendeu a engatinhar, seus primeiros passos, suas primeiras palavrinhas, seus primeiros anos de vida foram na casa do Senhor. E ele ali estava recebendo instruções diretamente de quem? Do sacerdote Joiada. E com ele aprendeu a ser fiel. Quando Deus determinou que ele assumisse o trono aos 7 anos de idade, uma criança, o que Deus estava passando de recado para aquele povo que serve para a gente também, trem atual. A Bíblia é sempre atual, né? Interessante que parece que o que a gente está lendo está acontecendo, está revivendo.
Não importa quem estiver sentado no trono, quem determina quem entra e quem sai é Deus. Aleluia. Irmãos, Deus Ele é o verbo, Ele é a rocha, Ele é o amor, tudo procede dele e jamais será o contrário. Você pode, irmão, ser o melhor cantor do mundo, você pode ser o melhor profeta do mundo, você pode ser o melhor pregador do mundo, você pode jejuar mais que todo mundo, você pode viver na água, você pode passar a noite inteira ajoelhado no milho. No final do dia você é pó. No final desse dia eu sou pó. Porque só Ele, a glória é dele. Só Ele, o poder é dele. Quem faz tudo é Ele. Para Ele. Quem cura é Ele. Quem faz milagre é Ele. Quem derruba a muralha é Ele. Quem edifica é Ele. Tudo só vem dele. E este deve ser o contexto da nossa visão em relação a Deus. Porque, não se engane, para Deus também Ele tem uma visão sobre nós. Tanto que Ele nos criou únicos. Não existe ninguém igual a você. Pode ser gêmeos idênticos que são diferentes. Ele criou cada um único e com um propósito. Joás, ele foi preservado porque ele tinha um propósito. E esse propósito, para mostrar para ele o peso da missão dele, foi entregue para ele 2 objetos. A coroa e o livro do testemunho, que era a lei de Moisés. Existir por mais que esse povo pecasse. Eles não tinham que ser um povo, irmãos. Eles tinham que ser o povo. Nós não temos que ser um cristão. Nós temos que ser o cristão. Aleluia. Mas vocês sabem por quê? Aleluia. Porque nós não servimos um Deus. Nós servimos o Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, o Deus único. Nós não podemos ser mais um na multidão, porque um na multidão não é sal e muito menos luz. E nós fomos chamados para ser. Joás não fez a diferença no seu tempo porque houvesse nele algum mérito. Não. Ele fez a diferença porque foi revestido dos méritos do Senhor. Aleluia. E a alegria e tranquilidade que aquele povo sentiu quando ele assumiu o trono era o quê? A vitória do bem contra a derrota do mal com a morte de Atalia. O que Deus espera de nós, irmãos, é que sejamos verdadeiramente o povo do Senhor. Os salvos não serão uns restantes, serão os restantes. Os que guardam os mandamentos de Deus. Os que têm o testemunho de Jesus. A missão de Joás não teve início aos 7 anos. A missão de Joás começou lá, ó, na casa do Senhor. Quando ele passou todos os anos aprendendo aos pés daquela figura, daquele sacerdote que foi um pai para ele. E sua conduta foi assumir o trono. Ele viu que aquela casa onde ele havia sido criado, aquele templo, estava em ruínas. E aí ele determinou que ele fosse reformado. A casa de Deus representa o desejo do Senhor de habitar no meio do seu povo. É óbvio que não há paredes que o contenham. Mas ele escolheu aquele templo e ainda escolhe hoje como um lugar que represente a sua presença. Joás aprendeu aos pés de Joiada, porque antes Joiada aprendeu aos pés do Senhor. E a Bíblia nos afirma, somos casa espiritual. Aleluia. Temos que zelar para também não estarmos em ruínas. E não deixar, entendeu? Que fiquemos em ruínas. Que a gente seja edificado sobre a rocha que é Cristo, assim como o templo tem que ser edificado sobre a rocha que é Cristo. O firme fundamento da igreja não é a sua estrutura, e muito menos os tesouros, tudo isso é perecível. O fundamento, o alicerce da igreja é Jesus Cristo. Então, se a nossa vida estiver edificada em Jesus, em obediência às suas palavras, essa casa espiritual aqui, ó, ele vem e repara os estragos que o pecado nos causa e nos conserva como povo de propriedade exclusiva de Deus. E aqui, mais uma vez, o Espírito Santo me impulsiona a dar conta de nada do que recebia. E o povo levava, e o povo contribuía. E nós, irmãos, filhos do reino, aqueles que um dia receberão a coroa de glória, aleluia, têm a obrigação de agir como aqueles homens, com a mesma fidelidade. Porque sabemos que o dinheiro sempre foi o principal motivo da corrupção humana. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Hoje, irmãos, quando eu falei que as coisas são atuais, nós estamos vivenciando aqui, ó, a reconstrução de um templo. É do nosso.
do nosso templo. Nós temos os tesoureiros fiéis também. Temos nossos pastores, nossos irmãos de tesouraria, nossos irmãos da contabilidade. Aquele povo levava o dinheiro. E nós, irmãos? O que nós estamos fazendo? Nós estamos sendo fiéis à reconstrução deste templo? Do lugar que Deus quer habitar em meio a nós e receber nosso culto e adoração? Ou nós temos deixado que vaidades, distrações, ideias, pensamentos malignos nos atrapalhem a cumprir o que devemos, deixando que o egoísmo feche nosso coração e abra brecha para Satanás entrar? Aquele povo levava o dinheiro para a reconstrução do templo. Quantos de nós deram os nomes nas listas que foram passadas? Quantos de nós estão cumprindo?